Você sabia que um glúteo fraco é uma das principais causas da sua hérnia de disco lombar e também da sua lombalgia? Se você faz musculação, tem hérnia de disco ou simplesmente sente dor na coluna, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu vou trazer para você as melhores explicações de como que você pode aliviar a sua lombalgia, aliviar os sintomas da sua hérnia de disco, ajudá-la na reabsorção, utilizando exercícios simples da musculação, trazendo para você qualidade de vida. E antes da minha vinheta, peço para você deixar o seu curtir, o seu comentário e compartilhar este vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que ele muito vai contribuir para os seus treinos e para a sua vida. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. É uma honra ter a sua atenção e uma honra ainda maior compartilhar com você todo o meu conhecimento. Eu venho falando muito sobre esse assunto e eu percebo que ele ajuda muitas pessoas. E fico muito feliz como educadora física e fisioterapeuta em saber que as pessoas com patologias crônicas, como hérnia de disco, por exemplo, artrose, são ativas, fazem musculação, e é um tema que as interessa muito. Eu recebo um feedback muito positivo, que as minhas dicas estão ajudando você. Então por isso que eu continuo aqui firme e forte e peço para você deixar o seu comentário. É muito importante que você interaja neste vídeo, interaja no canal. É muito importante o seu curtir, o seu comentário e o seu compartilhamento, porque assim você me ajuda a continuar ajudando você. A plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante, como ela vem entendendo, vem entregando, e eu consigo continuar estar aqui para passar para você todo o meu conhecimento. Nós vamos falar hoje de um grupo muscular, de grupos musculares muito importantes e cruciais para a dor, principalmente na coluna lombar, e que muitas pessoas não sabem disso, e principalmente público masculino sofre muito com hérnias lombares e lombalgia por não trabalhar de maneira efetiva e correta essa musculatura, que são os glúteos. Então, primeiro, para você entender, tem pessoas que falam assim para mim, me dá dicas sobre membros superiores, você fala muito sobre hérnia lombar, hérnia torácica, tem vídeos aqui sobre hérnias cervicais, mas eu quero que você entenda, como eu já venho trazendo em outros vídeos sempre, que no corpo tudo é conectado, nada é separado. A sua coluna, ela tem toda uma funcionalidade em cinemática de movimentação em que ela é toda ligada. Então, qualquer alteração, disfunção na sua coluna lombar vai gerar também na torácica e na cervical e vice-versa. Então, seguindo as dicas que eu trago, que eu falo de cor, de membros inferiores, de coluna lombar, você tratando isso, você vai estar tratando também a sua cervical. Por isso que pacientes que começam com uma hérnia lombar, quando não corrigem a postura, não equilibram a postura e não fazem um treino aliado a essas compressões, desenvolvem hérnias em outros segmentos também, porque tudo é conectado. Se uma região da coluna começa a sofrer hipermobilidade, excesso de movimento com sobrecarga, é porque outras regiões, outros segmentos não estão fazendo o trabalho que nasceu para fazer, estão em hipomobilidade, que é o contrário. E aonde os movimentos ficam reduzidos, eu tenho que pedir ajuda para outros segmentos sobrecarregando. E a dor e a hérnia de disco, a patologia, vai se instalar sempre onde existe uma hipermobilidade por excesso de carga mecânica com movimentos excessivos. Então sempre tem uma causa postural para o que você sente. E os músculos, eles são o arcabouço do esqueleto. Então, no seu dia a dia, você usa esses grupos musculares já nos movimentos da vida diária. Então, quando a gente fala de glúteo, eles são grandes abdutores, extensores do quadril, grandes estabilizadores
da região do quadril, do seu joelho e da sua coluna lombar. Então, para você ter uma ideia, para você levantar de uma cadeira, você precisa ter glúteos fortes. Então, muitas vezes, como a gente está acostumado, até por conta, né, da medicina tradicional, em que separa o corpo por pedaços, as pessoas estão acostumadas a imaginar assim, joelho, coxa. Só vou fortalecer a coxa, quadríceps. Levantar da cadeira, eu preciso estender o joelho. Então, coxa. Então, o senhorzinho que não consegue levantar do vaso sanitário sem a bengala, sem ajuda, ou de uma cadeira, sem a ajuda dos familiares, ou se segurando em alguma coisa, é porque ele não tem a coxa forte. Os músculos trabalham em cadeias, eu falo muito isso aqui. No seu corpo tudo é conectado, nada é isolado. Então, você precisa sim de um quadríceps forte, que são os extensores do seu joelho. A musculatura dessa região, ela é biarticular, ela trabalha nos movimentos do quadril junto com o seu joelho, entre origem e inserção desses músculos. E você precisa muito dos glúteos, porque principalmente o glúteo máximo, que é uma musculatura que atua na estabilização da pelve, não deixando você começar a criar compensações de hiperlordoses, por exemplo, de um ilíaco anterior, né, de uma peça do ilíaco para frente. Vou te mostrar aqui, jogando, ilíaco é isso aqui, pelve. Tá? Isso aqui é o ilíaco, isso aqui é o seu sacro. Apoiado aqui vem a última vértebra lombar, L5. Aqui está o sacro 1. A maioria das hérnias de disco, as principais, né, as mais comuns, digamos assim, acontecem aqui nessa região, nesse segmento de L5 e S1. Por quê? É uma zona de charneira, de hipersolicitação. Zona de charneira é onde acaba uma estrutura e começa outra. Então é uma região muito hipersolicitada nos movimentos do dia a dia. Então, se você tem, por exemplo, um glúteo máximo fraco, você vai favorecer uma anteriorização dessa estrutura, aumentando a curva da região lombar, por exemplo, chegando a um desvio chamado hiperlordose, que diminui o ângulo do canal medular. Então você gera um sofrimento desse canal porque você começa a aproximar os processos espinhosos da coluna. Então são os glúteos, né? Por exemplo, o glúteo médio é um grande estabilizador da marcha, um grande estabilizador da coxa femoral e do seu joelho. Então esses músculos trabalham nos movimentos da vida diária. Então glúteo fraco, lombar hipersolicitada, com hipermobilidade, fazendo com que você já comece a ter dor lombar e vai favorecer uma fragilidade no seu disco. Aí você começa a desenvolver uma discopatia degenerativa por excesso de sobrecarga com hipersolicitação mecânica, porque os músculos da lombar precisam fazer um trabalho muito dobrado, muito acentuado, para poder compensar a fraqueza dos músculos do glúteo que auxiliam no movimento de te levantar da cadeira, por exemplo. Que é o que a gente usa no dia a dia. Para vestir uma roupa, para abaixar e pegar algo do chão, você precisa levantar, você precisa de mobilidade. Então se fala muito de mobilidade de quadril, mas não se fala do fortalecimento dos glúteos, muito pouco. Banda iliotibial, lateralidade da perna com glúteo. Então a gente tem que fortalecer essa musculatura. A gente pensa em joelho, só fala de coxa. Pensa em coluna lombar, só fala de abdômen profundo, core paravertebral. Não, o corpo é todo conectado. Então, glúteo fraco, lombar fraca. Glúteo fraco te favorece a ter hérnia de disco. Se você já tem, você vai agravar a sua hérnia de disco. Então, essa é a explicação. Esses exercícios vão trazer para você funcionalidade no seu dia a dia, nos movimentos da vida diária, que é para isso que você treina, porque você está treinando sendo intencional e proposital para o seu envelhecimento. Para você chegar no seu aniversário de 90 anos atrás da mesa do bolo. Você não precisar de uma bengala, você ter independência para fazer as suas viagens, para você viver e não sobreviver. Porque se o seu corpo ficar disfuncional e incapacitado, você sobrevive, você não vive. E um corpo disfuncional gera problemas emocionais, afeta diretamente a sua saúde mental, porque o seu corpo é a sua fisiologia, e afeta como consequência o seu sistema imunológico quando você vive com dor crônica. Então, essas informações, elas são muito importantes. Então, você treina a musculação para ajudar o seu corpo na reabsorção dessa hérnia,
porque ele consegue fazer isso desde que você equilibre a sua postura, corrija a sua postura e faça musculação com exercícios aliados, saindo dos sabotadores, favorecendo essa reabsorção e com isso você vai ser proposital e intencional no seu processo de envelhecimento. Tá? Então eu trago para você aqui os principais exercícios dos glúteos para ajudar você a ter uma lombar forte, um corpo forte, uma mecânica com estabilidade, um joelho forte, porque eles vão entrar também na mecânica, na cinemática do seu joelho. É muito comum pacientes com glúteo fraco terem problema na lombar e também no joelho, tá? Então a principal causa são os glúteos, eles são os seus heróis nessa estabilização. Elevação pélvica, primeiro exercício. Você pode fazer tanto na máquina ou no solo. Eu não aconselho a realização do banco, quando você coloca aquela barra na virilha, porque no banco você está com o apoio só do meio das costas, da torácica. Você vai sobrecarregar a articulação da torácica, as vértebras que estão ali sustentando toda a carga, o peso do seu corpo na extensão do quadril, contração da gravidade que age de cima para baixo e também a sua cervical. Então eu não aconselho essa adaptação da elevação pélvica usando o banco. Ou você faz na máquina tradicional, a máquina que tem o apoio da cabeça, que eu estou mostrando para você. Se você tiver que escolher entre uma máquina e outra, sempre é que você tem o apoio da coluna como um todo, principalmente se você tem hérnia de disco, ou no solo. Então elevação pélvica, sempre 4 séries, no mínimo 15 repetições, no máximo aí 20, 25. Associe o trabalho isométrico no final do dinâmico, isso é muito importante também. Então você faz a elevação 15 no mínimo, sempre 15. 15, 20, sustenta 10 no final, repita 4 séries. Um exercício muito interessante também para você trabalhar os glúteos é a abdução de quadril. Você vai usar o mini band, que é um elástico. Você vai escolher o nível desse elástico de acordo com a sua aptidão física, com o seu tempo de treino, com o seu nível de força e resistência. Se você colocar esse mini band acima do joelho na coxa, a carga é menor. É mais fácil o movimento e a tensão na lombar também é menor. Então, pessoas que estão sentindo dor, que estão começando a treinar agora, ou que estão numa intercrise, sentindo desconforto, eu aconselho você a fazer a abdução em pé com o mini band na coxa, acima do joelho, como eu estou mostrando para você. E a longo prazo você vai evoluindo, aumentando essa alavanca de movimento, colocando o mini band no seu tornozelo. Tá? Substitua a abdução de quadril em pé pela cadeira abdutora. Na cadeira abdutora, eu não aconselho você fazer sempre, porque você está sentado, já aumenta a pressão na região lombosacra. Com hérnia de disco, você já tem um disco fragilizado, uma discopatia associada, muito comum essa associação. Então você já vai aumentar essa compressão aí. Muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, realizam com o tronco à frente, isso é uma aberração de movimento. Se você não tem hérnia de disco e faz a cadeira abdutora assim, você vai desenvolver. Não faça, o tronco é reto, alinhado. Não jogue o tronco lá na frente. Não existe esse movimento, tá? Esse exercício, com essa execução, ele é extremamente sabotador até para uma pessoa que não tem nenhum problema. E também você gera essa posição do sentado na abdução do quadril, você vai gerar uma tensão muito maior aí de hipertrofia no piriforme. E a inervação ciática passa embaixo em 90% das pessoas. E se você já tem uma hérnia na lombar, principalmente de L3 para baixo até S1, S2, você tem comprometimento da emergência de onde saem as inervações dos plexos lombosacrais que envolvem o nervo ciático. Então você fica suscetível a irritar essa inervação quando você tem uma ativação muito grande do piriforme. Quando você realiza em pé, você não tem essa ativação. Então por isso que eu falo dessa adaptação, dessa substituição, porque o trabalho muscular é o mesmo, a biomecânica é a mesma, a abdução de quadril. Você vai fortalecer os teus glúteos sem gerar uma sobrecarga neural e também no seu disco intervertebral, porque você não está sentado, você está em pé. Pessoas iniciantes que começaram a academia, têm dor, têm hérnia de disco, estão sentindo desconfortos, você pode fazer com o elástico, esse mini band, deitado de lado no colchonete.
como eu estou mostrando para você, uma excelente execução em decúbito lateral. Deixe o mini bend na coxa e faça a abdução do quadril. E depois você vai evoluindo para o em pé, porque o em pé gera mais intensidade, tá? Esses são os principais exercícios aliados na sua lombalgia que eu trago para você e também na hérnia de disco lombar, para que você tenha mais qualidade de vida, independência e ajude você a ficar sem dor. Glúteo forte, coluna forte e também é sinônimo de independência e qualidade de vida. Se você quiser a minha ajuda de maneira personalizada, aqui na descrição tem o link do contato da minha clínica Personal Físio. Eu faço muitos atendimentos online para inscritos do mundo todo, em que eu avalio o seu exame, faço a sua avaliação de todo o seu histórico, da sua história pregressa, e vou avaliar o principal, a sua postura, dentro de avaliações de RPG e posturologia. A gente vai descobrir como que o seu corpo fez e está fazendo para desenvolver esse exame, para te dar esses sintomas. E com isso eu vou elaborar um treino personalizado para você, totalmente aliado à sua hérnia de disco, ajudando o seu corpo na reabsorção da hérnia e um treino de mobilidade e também postural. Convido você a baixar o meu e-book gratuito, que está aqui também na descrição, o link, ou no QR Code, só você apontar o seu celular. Esse e-book eu trago um resumo dos melhores exercícios de mobilidade, fortalecimento e alongamento para você realizar da sua própria casa. E lembrando que eu também tenho um produto que ajuda você no autotratamento da hérnia de disco e nas lesões articulares também, como artrose, por exemplo, que você faz na sua casa, corrigindo as causas posturais que te fizeram ter a hérnia de disco, essa patologia crônica. Então, dentro do Transforma a Sua Postura em 30 Dias com o Método Personal Físio, que é um autotratamento que eu criei, um protocolo elaborado por mim para os meus pacientes, tem também um método RPG. Ali você vai equilibrar a sua postura, dando oportunidade do seu corpo se autocurar na reabsorção da hérnia, porque onde há equilíbrio, não há dor e não há doença. Quero agradecer você pela sua participação sempre aqui no meu canal, a sua interação, por curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com outras pessoas. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.